Hoje eu vou falar sobre algo que eu não falei nenhuma vez aqui no canal. No momento não tem nenhum vídeo que eu falo sobre fundos imobiliários. E vocês têm mandado muitas mensagens para mim lá no meu Instagram. E se você não me segue, já aproveita e segue lá. E vocês têm falado: Lucas, você não vai falar sobre fundos imobiliários? Você não investe em FIIs? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo e falar um pouco sobre fundos imobiliários. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui sobre FIIs, e também é uma vantagem que eu vejo em investir em fundos imobiliários, é a liquidez. Por exemplo, quando você compra um imóvel, uma casa para alugar, e você precisa desse dinheiro, a venda dela não é feita rápida, é algo que é feito a longo prazo, pode passar meses ou até anos sem você conseguir vender essa casa. E quando você investe em fundos imobiliários, você não tem essa dor de cabeça, porque por mais que você investe seu capital, ele fica ali investido, e quando você quer retirar, você retira. Lembrando que não é o propósito dos investimentos a longo prazo, você não compra pensando em vender, mas caso precise, então tem uma liquidez muito mais alta do que investir em imóvel físico. E outro ponto que eu vou falar também é sobre constância. Quando você investe em FIIs, você tem uma constância ali no pagamento. Você sabe que todo mês você vai receber aluguéis referente à quantidade de cotas que você comprou. Já com o imóvel pode não ser assim. Às vezes o inquilino não consegue pagar você naquele mês e pede para adiar e paga depois. Então esse não é um problema de investir em fundos imobiliários. E partindo da constância, vamos também falar da previsibilidade. Quando você investe em fundos imobiliários, você consegue ter uma previsão ali, não só do quanto você vai receber, mas também de quando você vai receber. Às vezes, quando você investe em um imóvel, você faz plano com esse dinheiro, contando com esse aluguel, e o inquilino fala que não vai dar para pagar naquele dia, às vezes adia, e você pode acabar ficando na mão. Outra característica dos fundos imobiliários também é a isenção. Ele é isento de imposto de renda. Lembrando que você não paga imposto de renda dele, mas não difere de declarar. Declaração é uma coisa, pagar imposto é outra. Isso vai ficar para outro vídeo que eu vou fazer mais para frente, falando exclusivamente de imposto de renda. E uma coisa muito legal e bacana aí também de FIIs é que você tem pouco risco em relação aos inquilinos, desde que seja, por exemplo, shoppings. São várias lojas, vários departamentos dentro de um shopping. Também tem de lajes corporativas, várias empresas trabalham em um prédio só. Enfim, é bem diversificado, então a chance de você ficar sem receber por falta de inquilino é mínima. Então a taxa de vacância é totalmente diferente aí de fundos imobiliários e imóvel, beneficiando muito mais o FIIs. Uma das características do imóvel que incomoda bastante quem investe aí nesse imóvel físico é a questão de não só imposto de renda, como IPTU, que você tem que pagar sobre o imóvel, mas também imposto sobre o aluguel recebido. Tem ali uma tabela de teto mínimo ao teto máximo, e quanto maior é o aluguel, maior é o imposto que você paga sobre. E normalmente casas alugadas dentro de um condomínio também tem aquela taxa, famosa taxa de condomínio, que é mais um ponto negativo para imóveis físicos. E um dos pontos negativos de comprar uma casa para alugar, para receber renda aí de aluguel, é reformas. Muitas vezes você tem que fazer reforma, manutenção, e tudo isso gera gastos, coisas que não tem que se preocupar com FIIs. Um fundo imobiliário aí, contando com a sua valorização e com aluguel, vai rentabilizar em torno de 0,75% ao mês a 1%. Então digamos que tenha acontecido algum evento na vida da pessoa, desde que seja uma herança ou ganhou na Mega Sena, alguma coisa assim, e ela tem 200 mil reais e quer comprar uma casa. A maioria dos brasileiros, a primeira coisa que vai fazer é comprar uma casa para garantir um investimento aí. Mas digamos que ela tem 200 mil reais. Isso aplicado em FIIs teria uma rentabilidade aí de 1.500 por mês, digamos assim. Lembrando que não é exato, tudo pode variar. Eu estou apenas dando um valor aqui de exemplo. Voltando ao raciocínio, vai render para ela 1.500 reais. Um aluguel hoje em dia de um imóvel físico, é difícil uma pessoa conseguir rentabilizar esse aluguel mais de que 0,5% ao mês. E isso sem contar em tudo que eu falei anteriormente, de reforma, imposto, dor de cabeça com inquilino, enfim. Então digamos que a pessoa lá que está ganhando 1.500 por mês pega esse dinheiro e vai escolher uma casa para morar, paga um aluguel, e morando de aluguel dá uma flexibilidade para ela muito mais do que o imóvel físico. Por exemplo, digamos que a pessoa que comprou, construiu a casa naquele dia, hoje em dia não supre mais a necessidade dela. Às vezes ela construiu lá
por causa que estava perto do trabalho do filho, ou da faculdade do filho, ou perto do próprio trabalho, enfim, por diversos motivos. E hoje em dia já não supre mais a necessidade dela. Ela não vai conseguir vender aí para mudar de estado, mudar de país, ou até mudar de bairro, outro lado da cidade. Não vai vender rápido. É algo que pode passar não só meses, como anos sem vender. Então, às vezes a gente discrimina muito sobre morar de aluguel, mas dependendo do caso, pode até ser algo inteligente a se fazer. Lembrando que eu não estou falando qual tá certo e qual tá errado. Isso se aplica em cada caso específico, em cada situação diferente. Basta aí a pessoa analisar e saber qual é melhor para ela, comprar casa ou investir em FIIs. Enfim, mas a gente como investidor tem que sempre ter a mentalidade de diversificar. Então, você que não tem FIIs, pode estar sempre pensando em estudar o FIIs, pesquisar, adquirir conhecimento e investir também. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre fundos imobiliários também e vou mostrar comprando na prática para vocês. Por exemplo, às vezes comprar uma casa pode não ser interessante ou inteligente para quem tá naquela fase de acúmulo de patrimônio, querendo crescer aí no mundo dos investimentos. Então, às vezes, pode não parecer interessante ou inteligente uma pessoa que está naquela fase de acumulação de patrimônio, construindo aí a sua independência financeira ainda, ou até não tem um filho ainda, com comprar uma casa, porque naquele momento vai suprir sua necessidade, mas pode ser que lá no futuro não supre e você precise de outra. Mas para uma pessoa que já tem uma independência financeira formada e tem um patrimônio acumulado e quer comprar simplesmente por satisfação pessoal, realização pessoal, beleza, pode ser interessante, porque aí a felicidade é relativa de cada um. Felicidade não é só números, tem que ter o equilíbrio aí e é de indivíduo para indivíduo. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Meu Instagram tá aqui em cima, tá aqui, não tá aqui em cima. Segue lá eu faço enquete de perguntas e tento responder todo mundo que manda lá no direct mensagem. E comente ideias, dúvidas aí para os próximos vídeos. E é isso, e rumo ao 1 milhão.